Graça e paz, meus amados, seja muito bem-vindo ao meu canal Anunciai. E hoje a gente vai falar um pouquinho, o que é o selo da promessa. A gente vai falar um pouquinho desse tema, porque a gente percebe que existe um pouquinho de confusão. Mas antes de falar disso, eu quero ler uma parte aqui da Bíblia que está escrita no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, para vocês, onde diz assim: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Por que eu trouxe essa palavra aqui para vocês? Porque muitas pessoas leem a Bíblia e tiram conclusão, do que acham. Eu acho isso, eu acho aquilo. E a palavra de Deus, ela não é dessa forma, Não funciona assim. A gente precisa examinar as Escrituras. E essa parte de Atos fala justamente dos bereanos, que eles não só escutavam alguém falar. Por exemplo, eu estou passando aqui para vocês hoje esse vídeo. E qual que é o intuito? É que você leia a palavra e estude sobre a palavra. Mas não, a letra mata e o espírito vivifica. E aí é outro entendimento, que muitas das vezes as pessoas têm errado. Eu posso trazer um vídeo depois explicando sobre isso, mas vamos ao tema do que é o selo da promessa. Muita gente acredita que o selo da promessa é sobre falar em línguas ou ter algum dom específico. Mas lá no livro de Efésios está falando o que é o selo da promessa. E a gente vai falar aqui justamente disso, tá? Eu vou ler aqui para vocês, acompanhando aqui. Se você quiser pegar a sua Bíblia, você pode abrir no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13. Você pode pausar o vídeo e abrir, que você vai acompanhar junto comigo o que está falando lá. E no livro de Efésios diz assim: Tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Perceba a sequência. Primeiro, você tendo ouvido a palavra da verdade. Então, primeiro você tem que ouvir o evangelho. Primeiro, você ouve o evangelho de Cristo. Depois, vem aqui, e tendo nele crido. Então, você precisa crer em Cristo. E depois, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Então, você primeiro, existe aqui uma sequência. Primeiro, você precisa ouvir o evangelho, crer em Jesus Cristo, e aí você é selado pelo Espírito Santo. O texto aqui, ele não fala sobre um dom específico. O texto, ele não fala que para você ser selado com a promessa, você precisa falar no dom de línguas. O selo, ele está ligado a uma fé genuína e uma conversão verdadeira. Então, assim, você precisa crer, no evangelho, crer em Jesus. Você escuta o evangelho, ouve a palavra de Deus, e aí você creu. E aí você cumpre os mandamentos, E automaticamente, a partir do momento que você ouve o evangelho, você crê que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus, você crê em toda a palavra de Deus, você é selado com o Espírito Santo, o selo da promessa. Jefter, eu posso sentir a presença de Deus e manifestar algum tipo de dom? Claro, você pode.
Mas não quer dizer que porque você não fala em línguas ou você não tem um dom específico, que você não tem o selo da promessa. Por que eu estou falando isso? Porque na própria palavra de Deus, lá no livro de Coríntios, fala a respeito das diversidades de dons e também fala das dissensões nas igrejas. Então o apóstolo Paulo, ele explicou isso justamente porque naquela época estava tendo esse tipo de conflito nas igrejas, porque alguns falavam em línguas, outros tinham o dom da profecia, outro tinha outro tipo de dom da cura, tinha uma diversidade de dom na igreja. E uns se achavam superiores porque tinha o dom da língua. Então Paulo escreveu tudo isso para explicar, né? A parte de Coríntios ele explica, fala, né? Adverte a igreja, e na parte de Efésios ele também explica o que é o selo da promessa. Então, quando a gente escutar ou alguém ensinando ou pregando algo, né, falando algo sobre a palavra, o que quer dizer, busque nas escrituras, né? O canal aqui, o intuito do canal é esse. A gente traz aqui assuntos da palavra de Deus, traz louvor, traz testemunhos para que isso venha edificar a sua alma, tá bom? Gente, esse é o tema de hoje, esse é o assunto de hoje. E espero que vocês gostem e espero que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês busquem dentro da palavra entender e compreender. Peça para Deus sempre estar nos guiando em tudo isso, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.